Vamos começar aqui a revisão, eu acho que a maneira mais fácil seria as listas. Mas houve um problema em relação às listas, que é bastante simples de a gente resolver isso aí, que é o seguinte: foi postado a primeira lista como atividade online 1 e 2. E depois foi postado atividade online 1. Então, na verdade, essa atividade online 1 deveria ter sido atividade online 3. Mas como já foi postado, então vamos considerar o seguinte: atividade online 1 e 2 e atividade online 1B. Essa é a segunda, né? Que foi postada. Vamos à resolução dos exercícios. Copie as fórmulas a seguir no caderno e indique as ligações simples, dupla ou tripla que estão faltando, para que as valências dos átomos envolvidos sejam satisfeitas. Então vamos primeiro aqui ver o seguinte: o hidrogênio faz quantas ligações? Uma. Portanto, partindo do hidrogênio só pode ser uma ligação, um risquinho. Do carbono. O carbono sempre faz 4 ligações. Então dele tem que estar sempre partindo 4 risquinhos. O oxigênio, com raríssimas exceções, faz sempre 2 ligações. Então dele vai ter que estar partindo 2 risquinhos aí. Então é até uma coisa bastante simples, né? Como se fosse um quebra-cabeça. Se o hidrogênio está Se o hidrogênio sempre faz uma ligação, ele está aqui do lado do carbono, então, portanto, um risquinho, uma simples. O outro hidrogênio, simples. Este oxigênio aqui, ele faz sempre 4 ligações. Ele só está ligado a esses 2 hidrogênios, que já fizeram suas ligações, está ligado agora ao carbono. Entre carbono pode ter no máximo 3 ligações. Se está faltando aqui quantas ligações para 4? 2. Portanto, com esse carbono, 2. Esse hidrogênio só faz uma ligação, ele está ligado ao carbono, uma. Este carbono fez uma, duas, três. Falta quanto para 4? Uma. Este oxigênio faz sempre 2 ligações, como eu falei, tem algumas exceções. Está faltando quanto para 2? Uma. Este carbono faz sempre com hidrogênio uma. Este carbono aqui fez quanto? Uma, duas, três. Falta quanto para 4? Uma. Este carbono faz sempre 4 ligações, não está ligado a nenhum hidrogênio. Ele está ligado a esse, que nós já sabemos que trata-se de uma ligação, e falta quanto para 4? 3. Portanto, este aqui faz 3. Esse carbono já fez 3. Falta quanto para esse hidrogênio? Uma ligação. Então, vocês vejam que é bastante simples, né? Vamos a esse segundo aqui. Nós podemos até já fazer aqui, ó, hidrogênio com carbono sempre faz uma. Então podemos começar aqui, vamos no sentido anti-horário. Este carbono aqui, ó, né? Este carbono aqui, por que nós vamos fazer sentido anti-horário? Porque no sentido horário teria esse aqui, ele vai fazer uma ramificação para a direita. Vamos fazer entre os que não faz ramificação primeiro, depois a gente faz aí. Este carbono fez quantas ligações? Uma, duas. Falta quanto para 4? 2. Este carbono aqui fez uma, duas, 3. Falta quanto para 4? Uma. Este aqui fez 2. Falta quanto para 4? Uma. Este aqui fez 2. Falta quanto para 4? 2. Este aqui fez 2. Né?
Só que ele tem uma ramificação para cá. Então, ele, se aqui fez duas e ele vai ter que fazer ligação com o outro e também com este, então, no mínimo, uma para cá e uma para cá. Pois se ele já fez duas aqui e vai ter que se ligar este a este, para quatro faltaria duas. Então, uma para cá, uma para cá. Este carbono fez duas, falta quanto? Duas. Então é dessa forma aí. Esse terceiro exemplo, o nitrogênio, se vocês olharem a tabela periódica, vocês vão ver que ele faz três ligações. Tem exceções? Tem, mas normalmente é três. O hidrogênio, conforme nós vimos, sempre uma. Obrigatoriamente, sempre. Então, se o nitrogênio faz três, já fez uma, falta quanto para três? Duas. Este carbono aqui fez duas. E ele só está ligado a esse outro. Falta quanto? Duas. Este carbono fez três. Falta quanto para quatro? Uma. Este carbono fez uma, duas, três. Falta quanto para quatro? Uma. Este aqui fez uma, duas, três. Falta quanto para quatro? Uma. Este carbono, ele faz quatro. Só que nós temos que analisar, olha, aqui, né? E ele vai se ligar a este oxigênio. Neste caso aqui o oxigênio faz duas. Então, este carbono fez quanto já? Uma, duas, três. Falta quanto para quatro? Uma. O oxigênio faz duas, pronto, terminou essa questão aí. Essa questão aqui é só assim mesmo. Dadas as representações abaixo, indique qual é correta para o metano. Justifique a sua escolha. Bom, o metano, conforme nós vimos, ele tem um carbono e quatro hidrogênios. Nós sempre colocamos no quadro dessa forma, né? A gente coloca retinho assim, né? Só que, de fato, experimentos científicos mostraram que eles estão ligados dessa forma. Não é uma figura plana, de verdade é uma figura geométrica. No caso, o carbono ficaria ao centro e os hidrogênios estariam nos extremos desses quatro triângulos aí. E o incrível é que a distância entre os quatro hidrogênios, elas são assim uma distância exata, né? Sabemos que a distância é exata. Neste caso aí, existe um ângulo certinho. Entre cada um dos hidrogênios aqui, a distância é de 109 graus e 28 minutos. Né? Então, 109 graus e 28 minutos. Então, a gente sempre coloca no plano para facilitar, mas de verdade é assim. Agora, tenta imaginar, esse aqui já seria difícil, né, gente que não tem as habilidades desenhar, tenta imaginar uma molécula com cento e tantos, 200 átomos, tudo figura geométrica. A gente não faz isso, a gente faz sempre assim, mas o correto de verdade é assim. Então, quando fala indique qual é a correta para o metano, a correta é essa aqui. Pois de verdade, é uma figura geométrica e os hidrogênios estão distantes 109 graus e 28 minutos a distância entre cada um. A distância é exata. Então a resposta correta é essa do meio aí. Essa questão aí diz assim: o AZT, que possui capacidade de inibir a infecção e os efeitos citopáticos do vírus da imunodeficiência humana do tipo HIV, né?
O agente causador da AIDS apresenta a seguinte estrutura. O AZT é um dos remédios mais eficientes para combater a AIDS. Ele não deixa a doença progredir, ele impede que o vírus se multiplique. A pessoa continua com o vírus no corpo, mas ele para de se reproduzir e a pessoa vai ter uma sobrevida aí, já sabemos, pessoas com mais de 10 anos com AIDS está vivo aí. Então vamos às perguntas referentes a esse sexto. Lembrando o seguinte, que essas questões aí que nós estávamos vendo se refere à página 16, a 1 e a 3. E aí já começamos a ver da página 17. Então essa é a fórmula estrutural plana, não dá para fazer geométrica que é impossível, só mesmo os especialistas. Quantos átomos de carbono estão presentes em uma molécula de AZT? O aluno vê um negócio desse e ele se desespera. Mas vocês vão ver que não é difícil. Eu aconselho vocês a fazer uma numeração. Logicamente aí está ampliado, mas você faz um número pequeno aí. Pode começar com uma fórmula molecular. A gente começa pelo carbono, comece numerando o carbono, né? Para você saber qual você já contou para não voltar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dá uma checada, ver se não tem mais nenhum. Então aí nós podemos concluir que nós temos 10 carbonos. O segundo que geralmente se coloca na fórmula molecular é o hidrogênio. Da mesma maneira, a gente começa a numerar também, olha. Aqui vocês observem que são 2. Então aqui para em 3, 4, 5, 6, mais 3, 9, 10, 11, 12, 13. Então nós temos 13 hidrogênio, né? E vamos agora ao nitrogênio. 1, 2, 3, procurando, 4 e 5. Então, nitrogênio nós temos 5. E no final, o oxigênio. Vamos numerar também, olha. Acho que eu vou colocar até em preto que vai ficar mais fácil aqui. 1, 2, 3, 4. Portanto, o oxigênio é 4. Né? E aí, por um acaso, diz quantos átomos de oxigênio estão contidos em uma molécula de AZT? Na verdade, essa aqui, olha, este C10, H5, N, na verdade o H é 13, né? Nós colocamos, faltou um aqui, ó. Então é C10, H13, N5, O4. Essa aqui é a resposta da B. A resposta da A, né? Essa aí é a resposta da A. A resposta da B é essa aqui, ó. Quantos átomos de oxigênio estão contidos em um mol de AZT, em uma molécula? Então a resposta seria 4 oxigênios. 4 oxigênios. Essa seria a resposta certa.
Bom, gente, essa aí é mais uma questão da página 17 e o texto é gigantesco, ele é enorme, né? E você tem que ter calma, tem que ter calma e vai lendo e tal, e se achar que deva, faz algumas anotações, só não pode demorar, que nem vestibular não dá para demorar. Mas vamos aí. No ambiente marinho, as espécies que se reproduzem por fecundação externa é o caso do peixe, é o caso do sapo, o peixe fêmea bota os ovinhos em um lugar adequado, o macho se aproxima, lança os espermas na água, existe alguma coisa que atrai os espermas para os ovos e ocorre a fecundação. Então, com os anfíbios, né, o sapo, o rã, também é assim. Essa é a fecundação externa. Desenvolve mecanismos químicos para que os gametas masculinos, espermatozoide, e os gametas femininos, oogônios, né, se reconheçam e se atraem mutuamente. No caso das algas pardas do gênero Phocus, a liberação do oogônio na água é acompanhada da produção de um hidrocarboneto denominado fucoserrateno, que além de induzir a liberação dos espermatozoides, orienta aqueles que estão nadando sem rumo a nadarem em espiral na direção do oogônio, que é o óvulo, né? Promovendo a fecundação. Ocorre que o fucoserrateno pode ter seu efeito imitado pelo hexano, é um hidrocarboneto derivado do petróleo. Quando há um vazamento de petróleo no mar, a concentração de hexano aumenta muito na região, e estimulando a emissão de espermatozoides na ausência de oogônio. Isso faz com que os machos pensem que há liberação de óvulos na água e eles eliminam seu espermatozoide. Na natureza é muito comum os insetos, alguns seres vivos se comunicarem através de cheiro. Formigas, por exemplo, cupim, vai por aí afora, né? Nesse caso aí também ocorre a liberação de vazamento de petróleo no mar, ocorre um aumento do hexano, em consequência disso os machos eliminam espermatozoides aí. Esse fato foi observado pela primeira vez em 1960, quando a Fox desapareceu quase completamente da costa sudoeste da Inglaterra, após o naufrágio de um navio petroleiro. Bom, aí vem a pergunta. Dada a fórmula simplificada do fucoserrateno, indica a fórmula molecular. Vocês vejam só, é um texto gigantesco e uma pergunta simples. A resolução é extremamente simples. Só que muitas vezes o aluno vê um texto grande desse, ele se assusta e já passa para a questão seguinte. Não existe em química orgânica um negócio mais fácil do que esse aí, não. Só que o texto assusta. Então vocês têm que ter cuidado com isso. Dada a fórmula simplificada, essa de palitinhos, né? Indique sua fórmula molecular. Primeira coisa, em cada extremo do risquinho, se não tiver nenhum átomo grudado nele, significa que é carbono. Então, cada um do extremo aqui, olha, tem um carbono. Cada extremo do risquinho. Então, vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, são 8 carbonos. Vamos conferir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, o carbono sempre faz 4 ligações, sempre, sem exceção. Se tem 4 ligações, tem 4 risquinhos partindo deles. Os químicos, quem faz as provas, entendem que o aluno sabe disso aí
E, por exemplo, quando aqui no carbono 1 tem duas ligações saindo dele, você tem que completar o que falta com hidrogênio. Tá? O carbono número 2 tem 1, 2, 3 ligações. Falta quanto? 1. O carbono 3 falta quanto? 1. O carbono 6 falta quanto? 1, 2, 3, 1. O carbono 5 falta quanto? 1. O 6 falta quanto? 1. 1, 2, 3, para 4 falta 1. O 7 fez uma, duas ligações. Falta quanto? 2. O 8 fez quanto? Uma. Falta quanto? 3. Agora é bastante simples. É só você contar a quantidade de hidrogênio. Vamos colocar preto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, são 12 hidrogênios. A fórmula seria C8H12. Então, vocês cuidado, que às vezes o enunciado é pequeno e a questão é difícil, e às vezes o enunciado é grande e a questão é extremamente fácil. Essa questão aí é interessante, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui fala o ácido etilenodiaminotetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas. Isso aí é utilizado para que a margarina não estrague. Então, coloca-se esta substância, esse EDTA, para que a margarina se conserve sem cheiro, sem estragar. Né? Então, vamos por partes. Aí diz, o ácido. Essa estrutura aqui, olha, é considerada um ácido. Né? Na verdade, essa aqui, ó, é um ácido. Então, tem no carbono um oxigênio com uma dupla ligação, né? E um OH. Essa estrutura com O e OH significa um ácido de uma cadeia carbônica, né? Um ácido orgânico. Então, o ácido, quer dizer, toda a estrutura é considerada ácido. Aqui fala etileno. Isso significa o quê? Et, 2 carbonos. Então, et. Etil, é muito comum existir 2 nomes para a mesma função. Por exemplo, vocês conhecem o álcool como etanol, mas ele também pode ser chamado de álcool etílico. Então, se usa também este etil aí. Diamino, quando tem o nitrogênio grudado no carbono, é uma função amina. Vocês notem que no extremo aqui, olha, o nitrogênio faz 3 ligações, em todos os extremos tem um carbono. Então, trata-se de uma amina. Aí, na realidade, nós temos função ácida e função amina. E aí, finalizando, o tetracético. Bom, o ácido, o vinagre comum, que vocês conhecem, oficialmente o nome dele, segundo a IUPAC, é ácido etanóico. Né? Mas como ele foi descoberto há muitos anos, se conserva também o nome oficial e o nome antigo, que era conhecido como ácido acético. Então, tetracético, tetra significa 4. Então, 4 estruturas idênticas. Observem aí. Isso é interessante porque apresenta essa fórmula, apresenta todas essas informações e a pergunta é muito simples.
Essa estrutura aqui apresenta a cadeia carbônica. Vocês vão ver que pergunta, é como se fosse uma pergunta, ela é acíclica ou ela é cíclica? Nós temos que saber o que significa acíclica e cíclica. Essa, por exemplo, aqui, olha, é uma estrutura acíclica. Tá? Por quê? Não forma um ciclo. Se você observar, dá para você indicar os extremos da cadeia aí, né? Nós temos uma ponta, outra ponta aqui. Eu posso dizer, olha, do lado esquerdo da cadeia, do lado direito, são 5 carbonos. Essa aqui, olha, é uma estrutura cíclica. Por quê? Porque todos os carbonos, de alguma forma, estão interligados. Então aqui vocês vejam que formam um ciclo. Essa aqui é a cíclica. Essa aqui é cíclica. Então vamos analisar a primeira parte para a gente ver se ela é acíclica ou cíclica. Vamos observar, olha, não forma um ciclo nesse extremo aqui, e nem nesse, e nem aqui. Aqui, apesar de estar próximo, também não forma um ciclo. Então nós podemos ter certeza que é acíclica. Se você não soubesse nenhum dos dois itens aí, e você tivesse que jogar no bicho, teria que ser uma dessas aqui, A, B ou C. Você tem certeza que é acíclica e você marcar aqui, aí eu vou te contar, aí é dureza. Bom, vamos ao segundo item aí, né? Se a questão é saturada ou se a questão é insaturada. É interessante que parece que o nome é até invertido. Saturada significa o quê? Significa que a questão ela tem simples ligação. Então aqui nós dizemos que é saturada. Insaturada significa que a estrutura tem uma dupla ou uma tripla, né? Então aqui só tem uma ligação. Faz quatro, né? Uma, duas, três, quatro. Então veja só que interessante. A com dupla ou tripla é insaturada. Então é insaturada. Lembrando que as regras é em relação ao carbono, sempre em relação ao carbono. Nós temos oxigênio com dupla, mas é em relação ao carbono. Ao carbono tem dupla ou tripla entre o carbono? Não, só simples. Se só tem simples, ela é saturada. Então, portanto, aí nós já eliminamos mais uma. Só existe simples ligação saturada. Se tivesse uma dupla ou uma tripla entre carbonos, ela seria insaturada. Insaturada com dupla, insaturada com tripla ligação. Só tem simples entre carbonos. Entre carbonos. Então ela é saturada. Agora vem outra pergunta: homogênea ou heterogênea? Homogênea é o caso dessa aqui, entre o carbono, por exemplo, entre esse carbono e esse, é carbono. Entre esse carbono e esse, carbono. Entre esse carbono e esse, carbono. Entre esses carbonos aqui, só carbono. Então, nesse caso aí, é uma estrutura homogênea. Entre os carbonos, não é fora deles não.
nós temos um átomo diferente de carbono? Essa é a pergunta. Por exemplo, se entre o carbono, entre os carbonos da estrutura principal, que neste caso aqui é essa aqui, ó. Essa é a estrutura principal. Entre essa estrutura principal existe um átomo diferente de carbono? Não. Então, essa aqui é homogênea. Se tivesse, por exemplo, se tratasse de um éter, por exemplo, é um éter, tem um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então ela seria heterogênea. No caso aí que a nossa estrutura principal, a estrutura gira em torno deste, olha, ácido etil. Então, em relação a este aqui, não esse aqui. Esse aqui faz parte da função orgânica, função ácido. Então, neste caso aí, heterogênea, homogênea. Portanto, é homogênea. A questão a ser marcada deveria ser a C. Essa aí é a segunda questão da página 22 que nós fizemos, né? Então, a primeira da página 22 é a 13, essa aí é a 15. Não vamos fazer tudo, senão não vamos fazer para vocês a tarefa, né? Então, vamos à leitura. Sabendo que os 4 elementos organógenos, ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, acho que é importante a gente falar sobre essas coisas, porque não dá tempo. Se fosse fazer uma aula com tudo, ficaria extremamente comprida. E aí não dá. O que significa organógeno? Significa o seguinte, que é um composto, são átomos que fazem parte de um composto orgânico. O composto orgânico, obrigatoriamente, não existe composto orgânico sem o C. Sem o C. Sempre tem que ter o C. Sempre. Mas ele poderá ter o hidrogênio, que é quase sempre também. Ele poderá ter o oxigênio, ele poderá ter o nitrogênio, ele poderá ter um dos halogênios, que é o flúor, cloro, bromo e iodo, e ele poderá ter também o enxofre. Então, o carbono, juntamente com esses outros, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, ou enxofre, são chamados de elementos organógenos, ou seja, são elementos orgânicos, podem fazer parte de uma estrutura orgânica. Lembrando que o carbono sempre vai estar presente. Esses outros átomos podem ou não estar presentes. Dificilmente o hidrogênio não vai estar presente. Mas o oxigênio, nitrogênio, os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo ou enxofre poderá estar na estrutura ou não. Fazem respectivamente 4, 1, 2 e 3. Na realidade é em relação a esta sequência aqui, ó. O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Dele vai estar sempre saindo um risquinho, uma ligação. O hidrogênio só faz uma, então dele vai estar saindo sempre um risquinho. O oxigênio sempre faz 2, na verdade a gente fala sempre, mas tem exceções. Ele normalmente, se você não esclarecer, ele vai estar fazendo 2. Se tiver a exceção, você tem que fazer uma anotação, vai fazer 2. E o nitrogênio também 3. Se for diferente disso, você vai ter que dizer. Covalentes comum, ou seja, não é covalente dativa. Então vai ser 4, 1, 2 e 3 normais. Forneça a fórmula estrutural dos seguintes compostos. Bom, depois de fazer a leitura e fazer os esclarecimentos, aí vamos à resolução da questão. Né? Ela fala, forneça a fórmula estrutural dos seguintes compostos. Com exceção do hidrogênio que vai em volta dos átomos, a sequência deverá ser carbono, nitrogênio e oxigênio. Deverá ser numa sequência de eletronegatividade. Carbono é o menos reativo de todos. Nitrogênio é o segundo e, por último, o oxigênio, que é o mais reativo de todos.
só perde por flúor. Então deverá ser nessa sequência. Aí a questão A diz que só tem um carbono. Então a questão A, um carbono, né? Tem oxigênio e nitrogênio. Lembrando que deverá seguir a sequência de reatividade. O segundo mais reativo é o nitrogênio. E por último, o oxigênio. Bom, agora vamos ao hidrogênio. Aí diz que deverá ter 3 hidrogênios. Então começa aqui pelo carbono. Primeiro carbono. Então esse primeiro carbono fez uma ligação. Falta quanto para 4? Uma. Ele tem que se ligar ao nitrogênio. O nitrogênio faz sempre 3 ligações. Ele fez, falta quanto? 2. O oxigênio faz 2. Então, está aí a questão A. Vamos a B. A B nós temos carbono, hidrogênio e nitrogênio. E o carbono são 4. 1, 2, 3, 4. E depois o nitrogênio. Tá? Lembrando que entre os carbonos não fala nada, é porque é ligação simples. Vamos começar pelo primeiro. Fez uma ligação, falta quanto? 4. Lembrando que isso aqui poderia ser assim também, olha. Né? Bom, este aqui, o segundo, fez 2, falta quanto? 4. Este aqui fez 2, falta 2 para 4. Bom, agora para frente, nós temos que observar o seguinte. Nós temos 1, 2, 3, são 7. Só está 7 e aqui são 11, né? Então, 3, 6, 7 para 11 falta quanto? 4. 4 hidrogênios. Aí. Bom, considerando que no mínimo vai fazer uma ligação aqui, vamos ver. Nós temos que distribuir agora os hidrogênios entre os carbonos. Então, aqui agora tem 8, 9. Falta quanto? Para 11? 2. E esse carbono aqui, olha, ele fez 3. Falta quanto? 1 para o nitrogênio. Então, o nitrogênio falta quanto para 3? 2. E aí completa com os hidrogênios. Conferindo os hidrogênios. 4, 4, 8, 9, 10, 11. Então, só aqui, nós estávamos aqui em 9. Faltava 2 hidrogênio. Se ele já fez a quantidade que deveria aqui, olha, né, 3 este carbono, faltaria quanto? No mínimo uma ligação. Né? Então ele faz 4, tinha feito 3, faltaria 1. Então aqui o carbono e nitrogênio deveria ser uma ligação. E ficaria faltando quanto? 2, que é justamente os 2 hidrogênios que estavam faltando aí. Terminamos de fazer essa B, só que eu vou mostrar para vocês que essa B ela poderia ser feita de 3 maneiras. Essa seria a primeira maneira, né? Que neste caso aí seria uma que a gente chama de uma amina primária. Então essa aqui é o que a gente chama de amina primária. Vocês vejam que nós nem falamos do nitrogênio e já estamos estudando, mas esses autores são assim mesmo, né? Às vezes adianta o carro na frente dos bois. Nós nem iniciamos ainda o oxigênio, e na questão tem oxigênio, tem nitrogênio. Mas vocês vão ter que se virar nos 30, é assim mesmo, no vestibular também é assim.
Bom, ocorre que tem uma segunda e uma terceira maneira de fazer essa mesma B aí. Vamos à segunda maneira aí. A segunda maneira também são quatro carbonos, só que existe inclusive esta substância aí. Observem que também são quatro, né? E vocês vão ver que também vai dar 11 hidrogênio, né? Simples ligação. Então, aqui eu estou colocando detalhado, mas lembrando, poderia ser H3 aqui e CH2. Aqui, olha. Se vocês contarem no final, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então essa aqui é a mina o nitrogênio está ligado a dois carbonos, está ligado a um primário, está ligado a dois carbonos secundário. A terceira e última forma de resolver isso aí, essa aí é a terceira, né? Dá para ser assim também. Observem que são quatro carbonos e um nitrogênio. Nós já vimos nas anteriores que o nitrogênio ele faz uma ligação com o carbono e pode fazer com hidrogênios, né? Mas aí é um arranjo diferente, né? Se ele está ligado a este aqui, uma. Se ele está ligado, duas, três. Portanto, já fez as três ligações. O que existe agora, sabemos também que é uma ligação entre os carbonos. Que em volta dos carbonos são três hidrogênios. Uma, duas, três. Olha, uma, duas, três, quatro. Esse aqui fez duas, falta quanto? Duas. Este aqui fez uma, falta quanto? E este aqui fez uma, falta três. Observem que também vai dar os 11, né? Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, está aí. No caso do carbono, quando ele se liga a apenas um carbono, ele é primário. Se liga a dois carbonos, secundário. Se liga a três carbonos, terciário. Se liga a quatro, quaternário. No caso do nitrogênio, também isso aí acontece, né? O nitrogênio está ligado a um carbono, esse carbono é primário e esse nitrogênio é primário também. Esse nitrogênio, ele é secundário, que está ligado a 2. E esse aqui é terciário, que está ligado a 3. Portanto, essa aqui é uma amina terciária. Terciária. Bom, essa questão D, vamos colocar aí. Lembrando que a sequência é carbono, nitrogênio e oxigênio, né? Então, carbono são dois, nitrogênio e oxigênio. O carbono são dois átomos, o hidrogênio são cinco. Então, considerando que o nitrogênio tem que se ligar a dois átomos, no máximo aqui duas ligações, né? E aqui
aqui no máximo 3. Não pode ser 3 porque tem que se ligar a esse ou esse. É 2. Suponhamos que fosse 2. Seria só uma aqui, aí teria que ter um hidrogênio. Vamos começar aí, né? Então vai dar 3. 1, 2, 3. Né? Não pode ser 3 ligações aqui, porque ele vai ter que se ligar lá ao outro. Suponhamos que seja 2 ligações. Se não der, a gente volta aí. Né? Então, vamos ver aqui, olha. Com 5, se dá. Bom, deu 5, vamos ver se dá para cá. Se aqui fez 3, aqui só pode fazer uma. Se aqui fez uma, aqui só 2. Então poderia ser assim, dessa forma. Aí estaria formada uma substância que a gente conhece como nitro composto. Essa é a primeira maneira de se fazer. Vamos ver se tem mais aí. A segunda maneira seria a seguinte: nós teríamos 2 carbonos, teria um oxigênio aqui e teria um nitrogênio aqui. Este carbono ligaria a este, seria 3 ligações aqui. Está faltando 2 ligações aí. Bom, se esse carbono vai ligar a esse nitrogênio e a esse oxigênio, nós temos que prestar atenção. Porque aqui no máximo 2 e aqui no máximo 3. Está faltando quanto? 2 hidrogênios. Então, vamos ver aqui. Olha, existe essa substância com 2 hidrogênios. Opa, hidrogênio. Com 2 hidrogênios, que é a chamada amida. É uma amida. Bom, então, se esse nitrogênio que faz 3 ligações fez 2, falta quanto? 1. Se este carbono fez 2 ligações, falta quanto? 2. Então aí estaria a segunda, que é chamada de amida, é acetamida, de um ácido acético, ácido etanóico. Dele retirou-se uma estrutura aqui, na verdade um oxigênio, né? Bom, essa aí seria a segunda maneira. A terceira e última forma de fazer, tem 2 carbonos, né? Tem na sequência um nitrogênio e aqui ligado a este carbono e este último tem também um oxigênio. Bom, esse primeiro aí, nós vimos que só tem simples ligação entre os carbonos, no enunciado fala. Falta quanto? 3. Está faltando quanto? Para 5. Está faltando 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios têm que ir ou nesses, por exemplo, 2 aqui não daria, porque senão o oxigênio faz só 2 ligações, teria que ser 3. Aqui, se for, por exemplo, 2 ligações aqui, vai ficar faltando uma e poderia ser, se fosse 2, seria uma aqui e mais 2 hidrogênios, também poderia. Poderia ser uma ligação aqui, né? Poderia ser
um hidrogênio. Tá? Aqui poderia ser duas ligações, completaria as quatro, faltaria para três uma. Essa estrutura aí é possível. Então, se fosse essa, nós teríamos uma estrutura com uma função hidrox, né? OH grudado nesse carbono, e uma função que a gente chama de amina. Aqui. Então, essa seria a terceira possibilidade. Essa lista que nós vamos falar agora se refere à lista online 1. Vocês vão ver que já existe a lista online 1 e 2, que é a lista que fala dos exercícios do livro. E esta simplesmente online 1 se refere a uma lista criada por mim. Então, vamos colocar essa lista, que não é a do livro, como online 1B. Né? E uma das questões que eu selecionei aí, que costuma dar arrepio nos alunos, né? Assusta, mas não é tão fácil, é uma desse tipo aí. Então vamos ver. A exposição ao benzopireno é associada ao aumento de casos de câncer. Observe a fórmula estrutural dessa substância. Então aí são vários ciclos, né, de 6 carbonos interligados entre si. Aí, com base na fórmula, a razão entre o número de átomos de carbono e o de hidrogênio apresentados no benzopireno corresponde a... Primeira coisa, nós precisamos saber quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio existem na estrutura. Para não ficar muito cheio de rabisco, vamos colocar em azul, cada número vai corresponder a um carbono, para facilitar a nossa vida, né? Então aqui, em vez de a gente colocar assim, ó, C1, nós vamos colocar assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 duas vezes aqui, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Observem, cada extremo do risquinho tem um carbono. Então, se tem um carbono, a gente coloca o número, né? E aí é só contar. Aí vocês viram que parou no 20. Portanto, a estrutura ela tem quantos carbonos? 20. Sabem que a numeração da quantidade de átomos de carbono é aqui na parte inferior do lado direito. Vamos ao hidrogênio. É só colocar aí, né? Observem que aqui tem duas ligações. Falta quanto? Uma. Aqui tem, olha, 1, 2, 3. Uma. E uma. Uma. Lá do lado de cada número tem uma, né? Uma. Aqui, olha, vocês vão observar que tem um risquinho aqui, um aqui, 2, 3, 4. Então, este número 15 aqui não tem hidrogênio.
Aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4. 1. Não tem nenhum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Só retificando aí, confirmando, né? Vamos conferir aqui que provavelmente, como são vários, pode ser que tenha algum erro. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. Nenhum. Então esse aqui não existe não. O 5. 1, 2, 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. Também não tem esse aqui não. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. Aqui nenhum. No 11. Então, olha só. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4. Nenhum no 16. 1, 2, 3, 4. Nenhum. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3, 4, 18. Nenhum. 1, 2, 3, 1. Então, vamos contar aí, né? Olha só. Seguindo a sequência dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contamos por enquanto 12 hidrogênios. Então são 12 hidrogênios. Se a gente colocar isso aí na forma de uma equação, vai ficar o seguinte, né? A razão então vai ser número de átomos de carbonos número de átomos de hidrogênio. Então, a razão vai ser número de átomos de carbono, 20. Número de átomos de hidrogênio, 12. Se a gente dividir por 4 aqui, ó, e aqui dividir por 4 também, que sabemos que dá, então vai ser, dividido por 4 vai ser 5. 5 vezes 4, 20. Por 4 vai dar 3. Portanto, a razão entre carbonos e hidrogênios vai ser, para cada 5 hidrogênios, para cada 5 carbonos, nós temos 3 hidrogênios. Então, essa aí seria a resposta. Vamos à questão número 3 da lista. Começa sempre pela leitura. A substância responsável pelo sabor amargo da cerveja é o mirceno. O mirceno, a fórmula molecular dele é essa, C10H16. E aí, na forma desses palitinhos, né, seria dessa forma aí. Lembrando que cada extremo tem um carbono. Olha, carbono, 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 carbono. Se fosse outra substância, se tivesse, por exemplo, um oxigênio aqui não poderia ter um carbono. Bom, então, aí diz o seguinte: assinale a opção que corresponde à fórmula estrutural dessa substância. O desenho poderia haver dúvidas, mas
A quantidade de carbono e hidrogênio nunca tem que ser a mesma da fórmula molecular. A fórmula estrutural plana, como está aí. Então, como que a gente resolve isso? Colocando carbono nas extremidades, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, contando aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui está dizendo 10. Então, essa aqui não pode ser, não é? Então, essa A é não. Vamos à segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 11 também, então não é possível. Olha. Confirmando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então essa aqui não precisa nem analisar a quantidade de hidrogênio. Como eu já disse outras vezes, o tempo é ouro. Se você tem certeza que o carbono é 10, como está aqui, e aqui tem 11, passa para o próximo análise. Não precisa analisar quantos hidrogênios. Vai gastar um tempo desnecessário. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não pode ser isso aqui, aqui é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso aqui também não pode ser. Aqui está dizendo 11, então não é possível ser essa aqui. Vamos a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, essa aqui corresponde a 10, olha. C10. Vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma vez que deu 10, vamos conferir o hidrogênio, porque essa de baixo poderia dar 10 também. Vamos conferir o hidrogênio. Tá? Então aqui, ó. 1, 2, 3. Esse aqui, olha, esse carbono, ele fez quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Nenhuma. Nenhum hidrogênio. Esse aqui fez, olha, 1, 2, 3. Falta quanto? Vou pôr aqui dentro só para... Este aqui fez 2. Falta quanto? 2 para 4. Este aqui fez 2. Falta quanto? 2 para 4. Este aqui fez quanto? 1, 2, 3, 4. Falta quanto? Nenhuma. 1, 2, 3. Falta quanto? Um hidrogênio. Este aqui fez 2. Falta quanto? 2 hidrogênios. Este, voltando aqui, né? Este aqui fez quanto? 2. Falta quanto? 2 hidrogênios. Fez 2, falta... Só para não emendar lá, vamos colocar do lado de cá. Contando a quantidade de hidrogênios agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e mais um aqui, 16. Isso aqui ele fez uma, então está faltando 3. Misturou com o de baixo, né? Mas paciência. Bom, então aqui bateu, coincidiu, né? Tá? 1, 2, carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, coincidiu. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16. Se
você tem certeza absoluta que a C está correta, marca C e passa para a próxima questão. Por que é que eu tenho que analisar se eu tenho certeza que a C é correta? Nós vamos analisar só para vocês verem o tempo que vai ser gasto com ela, que é um tempo desnecessário, que é uma coisa que você não pode desperdiçar em Enem vestibular, é tempo, né? Então, veja só, vamos colocar aqui, né, a quantidade de carbonos e com certeza vai ser 10 carbonos, talvez, né? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando o professor está com a intenção de sacanear o aluno, ele faz isso mesmo, né? Então, contando, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês dizem que coincide com 10. Vocês vão ver agora que o hidrogênio não vai coincidir, mas o tempo que você gastou aí poderia ser muito precioso para te ajudar a resolver. Nós vamos colocar agora a fórmula condensada para facilitar. Este carbono aqui fez uma ligação, falta quanto? 3, vamos colocar já 3 aqui. Esse aqui fez quanto? 2, falta 2 hidrogênio. Esse aqui fez quanto? 3, falta 1. Esse aqui fez quanto? 1, falta 3. Este aqui fez quanto? 1, 2, 3, 4. Nenhum. Fez 2, falta 2. Fez 2, falta 2. Fez 3, falta 1. Fez 2, falta 2. Fez 2, falta 2. Agora vamos contar os hidrogênios. 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 18. E aqui fala quanto? 16. Confirmando. 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 18. Então, o tempo que você gastou analisando uma coisa desnecessária, você poderia aproveitar ele em outra coisa. Então, nós tínhamos certeza que a C era a certa. Coincidiu quantidade de carbono e de hidrogênio. Passo para a próxima questão. Bom, esse aqui é o sétimo, né? E último exercício que eu vou fazer. São 10, eu vou fazer 3, já é quase a metade. O restante fica por conta de vocês. E aí vocês utilizem as aulas, utilizem as explicações, e se for o caso, pesquise. Bom, o BHT é um importante antioxidante sintético utilizado na indústria alimentícia. Isso aí é antioxidante, é muito comum usarem assim como forma de conservante, geralmente em margarina ou qualquer outra coisa que possa oxidar, que o oxigênio possa reagir. É um antioxigênio. Né? Então, aí diz, sobre o BHT é correto afirmar. E é interessante que tem umas estruturas aí que parecem até uns pezinhos de galinha, né? Mas é assim mesmo, a gente fala de palitinho. Então, nós temos a estrutura que seria derivada do benzeno e dela foi agregando as outras estruturas aí. Dá para observar um OH aqui, uma função hidroxila, né? Que seria aí um fenol. Trata-se de um fenol. Bom, primeira coisa, possui 2 carbonos quaternários. Você olha o que para saber se é primário, secundário, terciário ou quaternário. Vamos colocar o C aqui, aonde cada extremo do risquinho tem o C. Se tem, por exemplo, partindo daqui, significa aqui tem um carbono, aqui outro, aqui outro, aqui outro,
E aí vai. Cada extremo do risco tem um carbono. E aqui no pé de galinha tem um aí também. A gente fala que trata-se de um carbono primário quando ele está ligado a apenas um. Então, isso aqui é primário, 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 primário. E aqui também todos esses três são primários. A gente diz que trata-se de um carbono secundário quando ele está ligado a dois outros. Por exemplo, este aqui está ligado a este segundo, está ligado a este. Então, este é um secundário. E, na realidade, esse aqui é terciário. Ah, não, secundário. Tá, está ligado ao oxigênio aqui. O oxigênio não conta. As regras em relação ao carbono. Todos do fenol aqui são secundários. Este aqui, olha, ele é considerado, eu falei todos, mas esse aqui não é não. Esse aqui é considerado, está ligado a 1, a 2 e a 3. Este aqui é terciário, né? Confirmando, 1, 2, 3. Não é quantidade de ligação não, tá certo? Pode dar a impressão que é, não, mas é em relação à quantidade de carbono. Isso aqui está ligado a quantos carbonos? 1, 2, 3. Portanto, esse aqui é terciário. Mas aqui fala 2 carbonos quaternários. Tem algum carbono quaternário? Tem sim, olha. Este aqui é um quaternário. E este aqui também é um quaternário. Tem mais algum quaternário? Vamos ver. Terciário, secundário, não é terciário porque está ligado ao carbono. 1, 2, 3. Terciário, terciário. Então, são 2 carbonos quaternários? São. É o que eu disse a vocês. Se você achou a resposta certa, tem certeza absoluta, que é relativamente fácil de analisar essa aí. Passa para a seguinte. Vocês vão ver um que dá trabalho para analisar as outras. De repente você vai gastar um tempo que daria para você responder mais umas 4, às vezes até mais. Então, essa é a certa. É a certa, passa para a oitava, se for a sequência oitava. Né? Não perca tempo com coisas necessárias. Você faz o que for necessário. Descobriu? Passa para a seguinte. Se você tiver essa é a certeza que é a. Não analise o restante que você vai se enrolar. Né? Os alunos que fazem isso, de repente, sabem tudo e aí não passa no vestibular porque não dá tempo de analisar tudo, item por item. Esse é o grande X da questão. Se você analisou a A, ok, marcou, passa para a seguinte. Aí você analisou A, B, aí a B é a certa. Né? Você perdeu tempo na A, mas analisou a B certa. X na B passa para o restante. E assim vai. Se você tiver, logicamente, tem várias questões e você vai ter que analisar uma por uma. Aí isso já é previsto já. Então é assim. Vamos à análise da B só para vocês verem que não é, né? A fórmula molecular é C14. Vamos numerar aí um por um, né? Para a gente não se perder. 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Precisa analisar a quantidade de hidrogênio? Não, porque aqui você já tem certeza que é 15. Né? E se você resolvesse analisar, seria mais tempo perdido. Isso aqui também não é. Não.
2 substituintes butila. Está se referindo a essa estrutura aqui, olha. Tá? E a essa aqui também. N-butila não é essa aí. Essa aí a gente chama de terço-butila ou T-butila, porque trata-se de um carbono terciário aqui que está ligado ao fenol. Então essa estrutura a gente chama de TEC ou tércio butila, não N-butila. N-butila seria assim, olha. E aí com a valência livre. Esse seria N-butila. Ou se for qualquer um que a valência livre é um carbono primário, a gente fala de N. N-propila, ou N-propil, ou N-butil, ou butila, né? Ou N-pentila, ou N-pentil. Então é assim. Então, essa aqui também é não. Bom, vamos analisar essa última, porque essa aqui vai dar um pouco de trabalho para explicar para vocês. 5 carbonos terciários. Vamos ver aqui. Terciário, vamos colocar em azul, né? Aqui nós já sabemos que é quaternário. 1, 2 é ligado a um carbono, a 2 e a 3. Terciário. Este aqui está ligado a este aqui está ligado a um carbono, a outro carbono. Então, secundário. Este aqui está ligado a um carbono, a outro carbono, a outro carbono. Então, este aqui é terciário. Este aqui está ligado a 2 carbonos, secundário. Aí este é esse. Este aqui está ligado a 3. Então, este aqui é terciário. Observem que são só 3 carbonos terciários. E aqui fala 5. Então, essa aí seria também não. Essa de 3 carbonos, né? Vocês vejam que nós temos um conteúdo de terceiro colegial, né? Que é química orgânica, e exige conhecimentos de hibridação, que a gente dá geralmente isso aí no primeiro ano, né? E então você teria que saber isso aí para você descartar. Primeira coisa, quando é que nós temos uma hibridação? Nós temos uma hibridação quando ocorre a união de orbitais incompletos. E aí nós vamos explicar na sequência o que significa orbitais. Este aqui a gente chama de paralelas de Linus Pauling, né? Vai do 1s até o 7s. Tá? Essa é a forma mais comum que a gente ensina na escola. Só que ela não esclarece bem tudo, mas é muito boa. Né? A pior de todas é aquela que você coloca em linha as camadas e os subníveis e vai explicando. Essa aqui é a mais indicada, porque ela é completa. Tudo que você precisar de informação, ela tem. Então, nós vamos fazer a distribuição eletrônica do carbono, que é a nossa razão de existir este ano, né? Então, o carbono tem 6 elétrons. Como é que você faz a distribuição num esquema deste aí? Você coloca primeiro, só para informação, o elétron ele só se movimenta aos pares, com exceção dos últimos, que pode acontecer de não ser aos pares. Se eles são negativos, como é que eles se mantêm unidos aos pares? É que um roda num sentido, né? Num sentido anti-horário, e o outro no sentido horário. Isso cria um campo magnético e eles giram 2 a 2. Na hora de você fazer a distribuição,
Você coloca primeiro o de um sentido, né? É regra isso aí. Então, pode ser essa meia setinha aqui. Um elétron, segundo elétron. Terceiro elétron. Primeiro o setinha para cima, depois o setinha para baixo. Primeiro o negativo, depois o positivo. E aí nós estamos no 4, 5, 6. Observem que aí ocorreu de nós termos um orbital aqui, olha, incompleto. Então ele está incompleto. Então, quando você une orbitais, ocorre o que a gente chama de hibridação. A hibridação, então, é a união de orbitais incompletos. Num primeiro momento, nós vimos que a distribuição eletrônica termina dessa forma aí, né? Termina assim. Nós temos dois elétrons desemparelhados, eu disse que giram 2 a 2, vocês vão reparar que os quadradinhos aqui é 2 a 2, mas esses aqui estão desemparelhados e ainda está faltando um orbital, ele está incompleto. Né? Então, no primeiro momento está assim. Num segundo momento vai acontecer o seguinte: quando ele vai se ligar a outro átomo, ocorre o que a gente chama de excitação. Aí um dos elétrons aqui vai migrar para cá, para esse quadradinho vazio, para esse orbital vazio. Então, no segundo momento, ocorreu isso aí. Ele migrou para cá. No terceiro momento, eles vão se juntar, esses orbitais. Quando eles se juntam, ocorreu aí o que a gente chama de processo de hibridação. Bom, mas ainda não respondeu a pergunta. A pergunta é se 3 carbonos com hibridação sp2. Vamos ver. Aí vocês vão observar o seguinte: o que significa a hibridação 2sp3? São 3 tipos de hibridação possível. Vocês desculpem aí a participação especial da minha cachorra, mas eu estou com tempo extremamente limitado e vocês façam de conta que esse latido não existe. Então esse sp3, que na realidade o carbono vai fazer 4 ligações simples. Quando ele faz 4 ligações simples, ele forma o que a gente chama de tetraédrica. Vocês vão ver que vai formar 4 triângulos idênticos, a parte de baixo, a parte de cima e dos lados. E aí forma um ângulo perfeito de 109 graus e 28 minutos. Né? Por exemplo, se nós poderíamos citar o exemplo do metano. Ele é assim. Bom, neste caso aí desse sp2, significa que o carbono fez 2 ligações entre átomos de carbono. Neste caso aqui, a distância entre os átomos de carbono vai ser de 120 graus. Aí. Bom, um exemplo aí seria o etano, né? Bom, e neste caso aí, a formação sp, ela pode ser o carbono com tripla ligação ou o carbono com 2 duplas, uma de cada lado. Então, este primeiro exemplo aqui, nós poderíamos citar o etino, que é o popular acetileno. Né? Ele vai formar um ângulo de 180 graus.
entre os átomos de carbono aí. Bom, nesse caso aqui, é uma linear também, a gente chama de diagonal. Poderia ser seria o prop de eno, né? Não há necessidade de colocar numeração porque não tem outra possibilidade. Mas se fosse, por exemplo, aqui, olha, numerando aí da direita para a esquerda, né? Então são 5. Seria pente 1, 3 de eno. Né? Pente 1, 3 de eno. Então é isso. Então vamos voltar à prancheta lá, né? Lá está falando de sp2. O sp2 é este aqui. Seria duas ligações entre átomos de carbono. Lá está dizendo que existe 3 carbonos com esse tipo de hibridação, ou seja, uma dupla ligação entre átomos de carbono. Então está dizendo aí que esse sp2 significa que o átomo possui duas, aqui olha, possui essa situação aí, né? Então vamos ver. Um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco, seis. Na realidade, todos esses 6 carbonos possuem dupla ligação. Ela vale para este e para este. Então este possui quantas possui ligação só simples? Não, possui uma dupla. E esse também é uma dupla. Então, na realidade, em vez de 3 carbonos, são 6. Se eu falar que esse aqui possui dupla ligação, e esse aqui está ligado a esse está ligado a esse, por qual tipo de ligação? Simples, dupla ou tripla? Dupla. Esse está ligado a esse, por qual tipo de ligação? Dupla. Então, são quantos? Olha, dupla, 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 dupla. Ou seja, são 6 carbonos. Portanto, essa aqui também seria não. Olha, finalizando aí essa revisão, vocês vejam que a alternativa correta era A. Olha o tempo gigantesco que nós gastamos para analisar da B até aí. Se nós já tínhamos certeza que era A, não perca tempo com isso. Você vai, é como um computador, você vai encher tua cabeça de informação e de repente vai começar a travar a sua cabeça. Então, se você tem certeza que é A, esquece as outras. Não perca tempo. Tempo em vestibular, Enem é ouro. Então, boa prova.